Olá, pessoal, é muito bom ter você aqui conosco. Hoje vamos ter um momento agora de conversa mesmo, né? Sobre a questão racial na igreja. Esse é um tema que divide opiniões, esse é um tema polêmico para algumas pessoas, mas é importante que a gente trate desse tema e converse isso para entender um pouco como e qual a dimensão das pessoas, do pensamento das pessoas dentro dos espaços, dentro das igrejas, desse universo que muitas vezes fica um pouco silencioso. Então, isso faz parte da nossa caminhada, do nosso entendimento cristão, e estamos aqui com alguns convidados, né, para poder discutir um pouco esse assunto, né? Temos aqui a presença do Pedro. Muito obrigada, Pedro, você é muito bem-vindo. Obrigado. Né? O professor César, pastor também, e da psicóloga Michele, e teóloga também, né? Para a gente conversar um pouquinho. Eu sou a professora Denise, faço parte do corpo docente da Faculdade Sul-Americana, e a proposta aqui é realmente um bate-papo, uma coisa para a gente poder refletir, abrir diálogo, abrir conversa. E você é o nosso convidado para acompanhar e que isso também possa servir de caminhos e despertamento. E eu já queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Vou começar aqui com o Pedro, que é um psicólogo, acadêmico, teólogo. Né? Fala um pouquinho de você, Pedro. Então, eu sou Pedro Capingana, eu sou angolano, de Luanda, e eu resido no Brasil faço 3 anos agora em março, e estou finalizando aqui a graduação em Teologia, e eu sirvo também na Igreja Assembleia de Deus do Ouro Branco, na Zona Sul de Londrina. Então, sou pai casado, né? Isso. Estudante. Muito obrigada, viu, Pedro, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Certo. Professor César. Olá. Seja bem-vindo. Todos que nos assistem aí, uma alegria participar, discutir um pouco sobre esse tema. Sou César Flora, para quem não conhece, sou professor aqui da casa, atuo já há alguns anos na FTSA, também sou pastor na Assembleia de Deus e a igreja que eu congrego ali na cidade de Cambé. Né? Então, uma alegria estar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema da inclusão, da questão racial na igreja. Muito bom. Obrigada, professor. E a Michele, essa psicóloga, professora também aqui na faculdade, né? Teóloga, por favor. Olá, pessoal. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Fico muito feliz com esse convite, né, de falar de um tema que é tão relevante. Eu sou a Michele Ricieri, sou psicóloga, como a Denise informou, né? Fiz a graduação aqui na FTSA de Teologia, né? E atualmente trabalho aqui na faculdade há 3 anos. E eu já queria começar colocando para os 3 aí, como que vocês percebem, né? Como que a igreja tem lidado com a percepção, ou qual a percepção de vocês de como a igreja tem lidado com essa questão racial no dia a dia, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? A Michele é uma psicóloga casada com uma pessoa preta. O professor César está à frente de um trabalho numa igreja como professor, né? Também aqui na faculdade, e um preto. E o nosso amigo aqui, o Pedro, um estrangeiro, vamos dizer assim, né, no Brasil, vivenciando e percebendo todas essas discussões e o seu olhar de fora, de quem está num país há 3 anos, como que é e se você percebe tudo isso. Então, eu queria colocar isso para que vocês pudessem comentando um pouco. Eu acho que é sempre bom já começar problematizando a ideia de igreja, né? Isso. Eu acho que igreja é uma questão muito plural. A gente está falando sempre de comunidades diferentes, em locais diferentes, em contextos diferentes.
Eu acho que não existe uma forma padrão como a igreja lida, mas a gente pode ver formas diferentes, como as diferentes comunidades têm lidado com essa questão. Algumas de uma forma muito positiva e outras com mais dificuldade, né? Com seus desafios a serem enfrentados. E falando de igreja também, aí eu falo propriamente do contexto pentecostal. E no contexto do pentecostalismo, eu acho que a gente tem um histórico muito interessante para pensar a questão da inclusão do negro dentro da comunidade pentecostal, porque já desde o início, o pentecostalismo nasce enquanto uma religião que dialoga muito com as margens sociais e dessa forma ele acaba alcançando, naquele tempo, o negro que era a maioria ali nessa margem social, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Embora o tema, historicamente, nunca se tornou uma temática evidente de discussão, mas práticas de acolhimento, de inclusão, sempre estiveram presentes dentro do pentecostalismo, né? Bem ou mal, mas a gente testemunha no contexto pentecostal, em algumas comunidades, em regiões, uma inclusão muito significativa, né? De tal forma que alguns têm até dificuldade de reconhecer ações de preconceito Sim. ali onde ele está incluso, né? Mas isso não significa que o tema não deva ser discutido. Ou que não exista. Ou que não exista. Algum tipo de preconceito ou discriminação, ou coisa desse tipo, Sim. né? Muito interessante, professor, comentar sobre isso, né? A respeito desse espaço geográfico e do papel que a igreja, no caso, o pentecostalismo, tem atuado, né? Nesse campo, nos lugares e nesse acolhimento, né? E como é que é ser casada, Michele? Como que é isso? Olha, foi muito interessante, assim, porque logo que eu comecei a namorar o Matheus, né, aconteceu algo que me chocou, assim. A gente estava no mercado, eu não peguei a notinha do mercado, ele virou para mim e falou assim, você não vai pegar a notinha do mercado? Como que você vai comprovar que você comprou isso? E aí, na hora, eu pensei, poxa, eu sou uma pessoa branca, né? Eu não tenho esse tipo de preocupação se alguém vai achar que eu roubei alguma coisa ou ter que provar que eu comprei algo, né? E conversando com o Matheus, no começo ele não tinha tanto essa consciência de que assim, nossa, talvez eu tenha sofrido um racismo, talvez eu tenha sofrido um preconceito, né? Ele não tinha essa percepção. E aí, conversando, ele foi lembrando, nossa, tal momento aconteceu isso. Daí eu falei pra ele, olha, isso é algo que pessoas de pele branca não se preocupam, né? Então, será que na cabeça dele era uma preocupação que todo mundo tinha? De ter que comprovar que ele comprou algo? Então, às vezes, acontecem coisas sutis que as pessoas acabam não percebendo, né? E isso me gerou um impacto muito grande, né? Então, ter essa percepção. Né? E com você, Pedro? Chegar num país que existe um histórico, né? Um histórico de escravidão, de sofrimento, né, de uma série de questões aí já colocadas, já postas. Como que é você chegar num país, num momento em que essas discussões, elas têm tomado uma dimensão importante, necessária? Qual é o seu olhar? Como que você observa tudo isso? Né? Você sente essas questões ou não? Como que é para você? Porque eu acho que o seu olhar é muito interessante. A princípio, é importante dizer que o olhar do negro ou preto, não sei qual a expressão mais fiável aqui no contexto do Brasil, mas o olhar do homem negro para essas questões do racismo, o homem negro nascido em África e do homem negro nascido no Brasil é, de certa forma, diferente. Porque o negro que nasceu no Brasil, ele é descendente do negro que foi arrancado à força em África e trazido aqui num barco negreiro com todas as condições que nós conhecemos, né? Então, o negro brasileiro é descendente desse negro que foi arrancado. Já o negro que vem de África é descendente do negro que escapou, né, desse sequestro
ou também do negro que ajudou o colonizador a levar o seu irmão. Então, a questão da negritude, a questão do racismo, propriamente dito, em África, no meu contexto de Angola, é completamente diferente da forma como é tratado, abordado aqui. Não que não haja racismo lá, existe, em todo lugar existe racismo, mas a maior parte do pessoal que vive lá é negra. Então, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença quando você vem, está num país onde, no seu dia a dia, pelo menos, as pessoas com as quais você vai interagir, vai lidar, não são maioritariamente negras, né? Embora as estatísticas hoje revelam que o Brasil é essencialmente um país negro, né? As últimas estatísticas. Então, a visão que esse negro vai ter é influenciado muito por essa realidade, né? Ele nasceu, viveu quase a vida toda num contexto onde as pessoas, na sua maioria, são negras. E aqui, as pessoas com as quais lidamos no nosso dia a dia, a maioria são brancas ou de outras raças. Então, isso vai influenciar, de certa forma, a nossa visão, a nossa compreensão e a nossa opinião a respeito, né? Então, por exemplo, eu não... Desde que cheguei aqui, eu não tenho, assim, um episódio, assim, perceptível, claro, que eu tenha visto de racismo. Mas, claro, nas entrelinhas você consegue perceber, né? O gesto, a forma como a pessoa olha, a forma como a pessoa também vai tratar, vai lidar. Isso, nas entrelinhas, a pessoa consegue lidar. Porém, eu falei sobre a diferença do negro que nasceu e viveu o tempo todo em África e o negro que nasceu aqui no Brasil. A forma como, muitas das vezes, o negro que veio de África vai lidar com essas questões é numa perspectiva mais de desafio, de superação. Ele não vai sair, tipo, reivindicando, falando sobre isso. Ele prefere se resguardar e buscar força em si mesmo para ultrapassar essas questões. Já o negro brasileiro, ele tem uma posição também diferente, né? Que é de tentar lutar por isso, apontar essas causas. É mais ou menos essa diferença que eu noto nesse primeiro momento de fala. Eu acho importante você falar dessas duas posições, porque seria, assim, esse seria um dos caminhos que tem sido, vamos dizer assim, mais discutido, os posicionamentos políticos. Então, isso me leva a perguntar para vocês, essa segunda pergunta é assim: esse silêncio, desconforto, tensões que existem, como que a gente pode abrir espaço para uma escuta e transformação sem cair nesse posicionamento, nessa polarização política de que as pessoas concordam ou não concordam com o assunto? Porque uma coisa é fato, isso existe, né? Existe, assim como existe a questão do preconceito, da discriminação, enfim. Também existe o fato, que é muito relevante, que é esse ponto que você traz, né? A forma, os posicionamentos políticos. Você vai lidar com isso de uma forma a buscar caminhos de superação. Outros grupos, os grupos, né, daqui, do nosso país, as pessoas vão buscar essa forma, mas, porém, no caminho de reivindicação. De reivindicação, de espaço, de questões políticas. E muitas vezes as pessoas só absorvem esse elemento político. E aí eu queria escutar um pouquinho, professor César, Michele, Pedro também, como que a gente pode abrir isso sem cair nessas questões de polarização, já que isso tem sido tão intenso no nosso contexto, né, social, e isso tem impactado as igrejas também, com a seguinte questão: eu não acho que tem que ser assim, ou não precisamos discutir isso, né? Silenciar, ou não sei, eu não discuto isso porque isso não me dá tranquilidade, eu não sei falar sobre isso, né? Como é que a gente pode
começar a pensar mais sobre isso e criar uma consciência, porque esse é um caminho também, né? De novo, não existe receita Cê- pronta. E não tem mesmo, né? Tudo vai passar por uma sensibilidade pastoral e uma sensibilidade para o seu contexto, né? Principalmente no Brasil, que a gente está vivendo nesse momento, não só no Brasil, no mundo, de polarização muito grande, né? Sim, Entre no direita mundo, é e verdade, esquerda. Alguns temas e algumas discussões são tidas como pertencentes a um lado e não ao outro, né? Às vezes um lado nega e diz que não tem, o outro lado torna aquilo uma bandeira de valor e você levanta o tema, automaticamente você é identificado, né? Você é de tal lado, você é de tal partido por estar falando esse tipo de coisa. Isso aí é coisa de gente do outro lado, né? Então, o tema não é um tema fácil, é um tema necessário, mas a gente precisa ter essa sensibilidade. Quem é a minha comunidade? Onde eu estou? Quais são as tensões que perpassam essa minha comunidade? E aí sim, eu vou pensar quais são os caminhos através dos quais eu posso trazer esse assunto à tona, né? Se eu tenho a possibilidade, enquanto pastor, de conduzir essa discussão na minha comunidade, eu posso fazer. Agora, se eu talvez tenho dificuldade em saber como abordar esse tema, eu acho que hoje a gente já tem bons materiais, tem gente boa para falar sobre o assunto, gente para trabalhar uma conscientização nas nossas igrejas. Desculpa para não fazer, eu creio que não temos, porque as ferramentas e as possibilidades são diversas. Até porque o momento tá pedindo isso pra gente, né? E eu entendo uma outra coisa também, que talvez o grande receio, isso é uma percepção que eu tenho, das pessoas não tocarem no assunto, é justamente por se sentirem numa obrigação de ter que ter um posicionamento político polarizado. Eu acho que isso acaba sendo uma interpretação distorcida do tema. Eu trago o tema para dentro de uma questão que não é uma questão somente política, mas ela é uma questão também de humanização, de olhar do outro, né? Eu acho que entendo isso. Exatamente. Desvincular essa ideia, né? Que não é sobre ideologia, não é sobre política, mas é sobre a vida, né? É sobre evangelho, é sobre teologia, é sobre Jesus, né? O que Jesus faria nesse momento, olhar para os nossos irmãos e ver que eles estão passando, o que nós, como igreja, podemos fazer com relação a isso, né? E tentar verificar o porquê que às vezes esse tema não é trabalhado na igreja, né? É um medo de não saber, né? O pastor não precisa saber tudo. Olha, não sei sobre esse tema, vou pesquisar, né? Vou convidar alguém para falar sobre esse tema. É um medo de haver uma divisão na igreja, mas também não tem porquê, né? Não precisa citar essa polarização. Vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre questões da humanidade que os nossos irmãos têm passado, né? E também eu acho que olhar para nós, porque às vezes é muito fácil olhar para o outro e falar o outro é racista, o outro é preconceituoso, mas e nós, né? Será que a gente faz algum tipo de piada, algum tipo de brincadeira? O que a gente já fez que a gente pode melhorar também com relação a isso, né? Se livrar desses medos. Entendo. Perfeito. E, Pedro, como que é? Para a família, você, nesse contexto? Como que é esse momento? Olha, a questão do racismo, ela vai envolver necessariamente crenças e práticas, né? E essas crenças, esses valores, assim, que foram passados ao longo da própria história da humanidade. Nós vamos ver pessoas que legitimaram esse discurso, legitimaram essa ideia, essa crença de que algumas raças são superiores a outras. E o ser humano que nós temos hoje, o homem contemporâneo hoje, ele resulta desse processo todo, né? Então, alguns fazem-no por uma questão de forma consciente, mas outros não, herdaram isso e parece que o seu consciente assimilou isso como se fosse a única... é assim que as coisas são. Certo. E no contexto tipo da igreja, a igreja é pessoas, né? Na igreja, nós como líderes trabalhamos com as pessoas. São essas mesmas pessoas que herdaram... na sociedade. Exatamente. Então, esse debate, ele ganhou espaço
público, espaço na vida pública. Então, e quem está na vida pública são esses crentes também. Os crentes também fazem parte da vida pública lá fora. Então, eu entendo que a igreja não pode, né, nós como cristãos, não podemos apenas fazer vista grossa, né, ou pensar que não, isso não deve existe. ser... Não, isso existe. E nós precisamos, de facto, conversar a respeito, dialogar, né? E esse eu acho que seria o primeiro caminho, né? Entender que é uma realidade, isso é factual, e as pessoas com as quais nós lidamos aqui na igreja, aqui na comunidade de fé, são as mesmas pessoas que estão lá fora. E nada melhor do que nós trazermos um embasamento bíblico, uma orientação bíblica cristã, para que essa pessoa comece a ter um olhar de Cristo sobre o assunto, né? Então, esse seria um caminho muito, muito importante. Acho que essa questão das naturalizações é um ponto muito interessante, né? Porque principalmente os estereótipos que vão sendo colocados nas pessoas, né? Nas diferentes raças, e isso vai sendo naturalizado, né? O negro é assim, o hispânico é assim, o italiano é assim, tal coisa é assim. A gente vai lidando com as pessoas a partir desses rótulos que vão não só sendo proferidos, mas assumidos no comportamento como algo natural. Agora, como o Pedro disse, eu acho que no contexto da igreja, o que a gente vai fazer é trazer essa discussão à luz a partir de temas teológicos. Por exemplo, o tema da Imago Dei, da imagem de Deus, da dignidade humana, do Espírito derramado sobre toda a carne, da capacitação do Espírito de todos. Então, acho que são esses temas teológicos que nos permitem a trazer luz sobre o tema, problematizar o tema, sem necessariamente importar referenciais externos, mas a partir de referenciais teológicos, levantar essa discussão dentro das nossas comunidades. É um letramento, né? Isso é uma forma da gente lidar com as coisas, como a Michele trouxe o exemplo dela em relação ao marido dentro do mercado. São percepções que, às vezes, alguns, né, estão mais atentos àquilo, outros não percebem por conta de um contexto, né, de histórico, cultural, né, que vem ali. E esse papel da igreja, né, professor, que você coloca, né, precisamos trazer questões teológicas, precisamos, como igreja, discutir esses pontos teologicamente dentro Esse é o papel da igreja, né, nesse ambiente. Isso é muito necessário. E por conta disso, nós fizemos aqui uma pesquisa, assim, com os nossos alunos, né? Vou convidar vocês agora para poder assistir um pouquinho sobre a opinião, né? O que os nossos alunos aqui na faculdade pensam e percebem sobre essa questão, né? Vamos assistir? Eu acredito que a igreja que é fundamentada na pessoa de Cristo, que é fundamentada nas Sagradas Escrituras, ela reconhece que nós, seres humanos, somos criação de Deus segundo a imagem e semelhança de Deus. E de acordo até mesmo com Paulo, quando ele vai falar aos Gálatas sobre a questão da lei, né, óbvio que tem todo um contexto ali, mas essa questão de não haver judeu, não haver grego, não haver diferenças em Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente leva essas diferenças e a gente apregoa elas com fervor, sabe? O diferente, a gente exclui o diferente. Eu percebo que existe racismo sim na igreja, como existe em qualquer outro lugar na sociedade. O racismo que eu vejo que existe na igreja, por exemplo, ele é muito sutil. Então, muitas vezes, na maneira como as pessoas olham o cabelo crespo, por exemplo, na cor de pele das outras pessoas, né? E geralmente as pessoas pretas, em contexto, por exemplo, de igreja mais histórica, é a minoria. Então, quando chega é um pouco diferente. Então, na maneira dos olhares, na maneira que trata, sabe? Existe sim, ainda que seja muito sutil, essa diferença. E eu acredito que o racismo ele se manifesta de uma maneira, muitas vezes, involuntária, que a pessoa não está entendendo que a atitude que ela está tendo, a maneira que ela aborda essas pessoas, está sendo, de certa forma, racista. Então, eu acredito que a igreja deva olhar para esse tema do racismo, se preocupar com isso
porque diante de Deus nós somos todos iguais. Então é importante que a gente possa amar todas as pessoas nesse sentido. Sim, existe, já vivi isso, né, em tempo passado, de uma forma que foi indireta, mas a gente teve essa forma que no momento deixou desconfortável, porém eu creio que houve uma maturidade nas pessoas quanto a isso, em relação a essa consciência, a consciência negra, né? E hoje não vivo mais isso. Porém... Sim, eu percebo. Assim como existe em outros espaços da sociedade, o racismo está dentro da igreja. E embora a igreja seja chamada para refletir Cristo e igualdade a todos os seres humanos, muitas comunidades ainda reproduzem padrões racistas. E às vezes estão explícito e às vezes de maneira sutil. E está às vezes na falta de representatividade, em comentários, em atitudes, em desigualdades no tratamento. Enfim, falar sobre o racismo dentro da igreja não é trazer divisão, mas é trazer a cura. Porque a verdade confrontada diante de Deus gera reconciliação. E o papel da igreja é enfrentar, ouvir, acolher e construir uma comunidade onde todos são iguais. Então, o racismo de uma forma escancarada, né, como a gente costuma imaginar quando eu falo o termo racismo, com xingamentos e desprezo e qualquer tipo de conduta agressiva, mesmo com uma agressividade mais sutil, nunca me ocorreu e eu nunca vi. Talvez pelo contexto londrinense, mas eu nunca presenciei. De repente, o problema de racismo dentro da igreja seja mais uma questão do racismo fora da igreja e não da igreja em si. Como a igreja é uma instituição dentro de uma sociedade, é comum que os problemas do racismo na sociedade acabam afetando a igreja. Olha, de uma forma geral, existe um pouco sim, mas em particular a igreja onde eu pastoreio, não sei se é pelo fato de eu ser pastor negro, não tem. Nós temos muitas pessoas, né, miscigenação, mistura, brancos e negros lá, então é bem tranquilo. A graça de Deus cobre tudo e nós estamos tudo junto, misturado lá. Difícil essa pergunta, viu? Diretamente, eu nunca percebi, nunca vi isso na minha direção, comigo, nem na minha igreja, nem nas igrejas que eu tenho ido ministrar. Mas parando para analisar essa pergunta, né, eu começo a refletir sobre o equilíbrio das lideranças das igrejas, no sentido de branco e preto, né? Eu não vejo uma liderança numerosa ou equilibrada no sentido dos pretos. Então, como nós vimos aí algumas opiniões, né, dos nossos alunos, alguns vivenciaram, outros não, e é interessante a gente começar a pensar também que as respostas desses alunos vamos dizer, no seu cotidiano, na sua experiência, ela traz e reflete um pouco também a questão do olhar, né, que as pessoas têm. Talvez isso seja o ponto onde as pessoas vamos dizer assim, elas se apropriam e acabam polarizando, né? Existe e não existe. O fato é que estamos vivendo numa sociedade, ela é plural e essas manifestações estão presentes dentro e fora da igreja. Alguns percebem de uma forma mais intensa, outras não. E é aí que eu acho que esse é o ponto importante e chave para a gente poder analisar, né? Ações práticas, né? Como que nós podemos lidar com isso sem saber, sem ter que, vamos dizer assim, cercear ou ter um posicionamento. Não existe, sem essa coisa de pragmatizar muito. Mas nessas falas, algo que vem na contramão desse contexto é exatamente pensar como espelhar essa diversidade racial nas lideranças e ministérios, porque ainda é uma minoria, com exceção, professor César, do que você falou e de um outro depoimento ali que tivemos de um aluno, né? Geralmente as igrejas pentecostais,
elas atuam em campos e lugares, né, espaço geográfico onde há uma maior presença do preto, do negro ali, né? E como que a gente pode trazer essa questão de uma forma mais, assim, relacionada a essa questão da liderança, né? Com a ausência. Por que a ausência? Isso é, de fato, um cerceamento ou não? Como que vocês entendem isso? Eu vou voltar na questão do pentecostalismo e talvez fazer uma contraposição ou uma comparação entre o contexto norte-americano e o contexto brasileiro. Sim. Né? Quando o pentecostalismo surge nos Estados Unidos, a experiência pentecostal nos Estados Unidos, é um país profundamente segregado. Sim. Né? Você tem negros que são excluídos em alguns contextos de estarem no mesmo lugar que o branco. Igreja para branco, igreja para negro, igreja para hispânico, etc. Uhum. Quando Seymour começa o trabalho em Los Angeles, a gente tem, no primeiro momento, a presença de brancos, negros, hispânicos, todos juntos cultuando no mesmo lugar, naquela experiência pentecostal. Só que o que acontece? Essa experiência que, de certa forma, rompe algumas barreiras, ela não se perpetua. Porque logo no início do pentecostalismo, esses grupos vão se dividir. Então, a gente vai ter o pentecostalismo hispânico, o pentecostalismo negro e o pentecostalismo branco. Inclusive, nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus lá, ela nasce dentro do pentecostalismo branco, não é? Agora, o que acontece no Brasil? Quando a experiência pentecostal chega ao Brasil, a gente não tem um contexto de segregação racial tal qual nos Estados Unidos. Sim. Nós temos a margem social e nessa margem nós temos brancos e negros nessa margem social. E ao mesmo tempo que o negro não foi incluído depois da libertação da escravidão, do fim da escravidão no Brasil, mas a gente tem uma população branca também que vive nessa margem e nessa margem eles se encontram, né? E quando o pentecostalismo ali chega, ele vai integrar essas pessoas, né? E essa integração ela não vai ser perpassada por essa segregação racial tão grande que marca lá. E isso faz com que, no pentecostalismo brasileiro, a gente não tenha essa cisão dessas igrejas negras e das igrejas brancas, né? Nós temos a igreja onde os marginalizados estiveram presentes e ali nós temos todos esses que habitavam essa margem social. Mas a gente tem uma integração do negro na liderança. Tanto que na Assembleia de Deus, já nas primeiras fotos de convenções a partir de 1930, a gente vê liderança negra lado a lado com os missionários brancos estrangeiros, né? Você tem o pessoal lá os suecos, nacionais brancos e nacionais negros. Na mesma foto, assumindo posições de liderança. É claro que no momento nascente nem toda posição de liderança vai ter o mesmo nível de autoridade. Mas, de certa forma, você já tem essa participação e essa inserção, né? Então, acho que no contexto do pentecostalismo, a presença do negro ela acaba sendo maior por essa proximidade da pregação pentecostal da margem social e também devido a outros fatores. Por exemplo, no protestantismo histórico, a gente já tem uma religião mais letrada, Sim. uma religião um tanto mais fechada com a musicalidade estrangeira. O que no pentecostalismo eu não tenho, né? Porque no pentecostalismo é possível que essas pessoas da margem que não têm um nível tão elevado de letramento, naquele momento conseguisse um lugar, um espaço para falar, né? O espaço do testemunho, o espaço da pregação, o espaço de tornar-se um líder dentro dessa comunidade. Enquanto talvez em comunidades históricas eu preciso percorrer um caminho longo da educação para que depois eu seja aceito como liderança, no pentecostalismo esse processo já aconteceu de muito forma natural. Isso. É óbvio que eu vou ter sim, outros problemas claro. com isso. Sim. Só que é uma prática, não é uma prática consciente, né? Sim. É aquilo que acontece, vamos dizer assim, por esse né? mover próprio do Espírito que capacita essas pessoas. Sim. E existe esse espaço e essa possibilidade
de atuação, né? É muito interessante isso, porque isso se cria dentro desse espaço brasileiro, vamos dizer assim, essa dimensão, vamos dizer, de igrejas e a forma como a igreja está lidando com o próprio povo, né? E a natureza dela. Então, no pentecostalismo, isso fica, vamos dizer assim, bem evidente e de uma forma muito orgânica, né? A coisa foi se processando. Não são todas as denominações, né, como você colocou, que acontecem nesse processo. Talvez por essas questões mesmo, né, de estudo, da forma como a coisa chega e entra, né? E como que você entende isso, Pedro? É muito interessante isso que o professor César trouxe, né? E a questão a naturalidade como essa inclusão acontece dentro do movimento pentecostal. E tem pressupostos aí, tem pressuposto bíblico. E eu acho que é importante nós olharmos para as Escrituras, porque o pressuposto bíblico é que o Espírito foi derramado para todos. Então, o pentecostal, quando olha para as Escrituras, olha para essa promessa, essa profecia, ele se pergunta o que isso significa para mim. Né? Deus é grande, Deus é poderoso, tudo bem, mas isso para mim, o que significa? Então, o derramar do Espírito sobre toda a carne, e o profeta diz, servos e senhores, homens e mulheres, jovens. Então, todo mundo tem, de fato, que recebeu o Espírito Santo, é capacitado por esse mesmo Espírito para proclamar a palavra de Deus. Então, por isso nós vamos ver uma grande inclusão dentro desse movimento. Você vê uma pessoa negra, né, que talvez seja guarita numa empresa, né, numa empresa ali, de dia, e de noite você vê ele é diácono na igreja. Ele está a servir ceia na igreja, ou ele é pastor na igreja. Então, não que o pentecostalismo vai negligenciar essa questão do letramento, mas ele entende que isso não deve impedir a pessoa que é movida pelo Espírito, né? E enquanto isso vai acontecendo, a pessoa vai ser instruída, vai ser capacitada para o serviço. E ali, a questão, eu falei sobre a necessidade de nós olharmos para a Bíblia. Uma teologia que se pretende cristã, ela precisa ser necessariamente uma teologia bíblica. Uma igreja que se pretende cristã precisa ser necessariamente bíblica. O professor falou sobre a questão da teologia de Gênesis. A teologia de Gênesis, quando você olha para a própria criação, Gênesis diz que Deus vai formar o homem do pó da terra. E o pó, quando nós olhamos para o pó é uma matéria com várias tonalidades. Então, temos já aqui o elemento da pluralidade rássica aqui. E isso vai, de certa forma, aumentar a glória a Deus. Isso vai fazer com que nós louvemos, glorifiquemos cada vez mais a Deus por essa diversidade. Né? E nós precisamos começar, a partir da igreja, instruir com a Bíblia, porque nós temos muito embasamento bíblico para falarmos sobre isso. A partir desse olhar da diversidade. E eu queria trazer um exemplo histórico de Martin Luther King Jr. Né? Ele, há uma história em que uma das irmãs, que era membro de sua igreja, ela estava no ônibus e naquela altura, se uma pessoa preta estivesse sentada e viesse uma pessoa branca, ela tinha que ceder o espaço. E ela rejeitou categoricamente. Disse, não vou ceder. Não vou ceder. O sangue que corre nas tuas veias é o mesmo que corre nas minhas veias. Mas isso é que é fruto do trabalho de conscientização, de instrução que Martin Luther King fazia, dava nos seus próprios membros. Então, ele inclusive foi levada para ser julgada e tal, mas manteve sua posição. Então, a instrução, o ensino a partir da Bíblia, o evangelho o evangelho de Cristo é um evangelho que olha para o outro.
a alteridade, olha para o outro. Ele é diferente, ele pensa diferente, mas eu preciso me colocar no lugar do outro, sentir o outro. E o Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo disso, né? Paulo aos Filipenses 2 vai dizer que ele se auto-esvaziou. Né? É a tal kenosis de Deus, né, que nós chamamos aí em teologia. Então, você vê que Jesus é esse cara, essa pessoa dentro da comunidade divina, ele é o único que tem essa característica, que é não só Deus, mas também completamente humano. Porque nesse processo de reconciliação de Deus para com a humanidade, ele se encarnou. Ao se tornar homem, porque quando nós estamos a trabalhar questões de conflitos, né, o mediador precisa ser necessariamente alguém que congrega em si qualidades ou atributos dos dois lados, né, que seja aceito pelos dois lados, senão não consegue fazer essa mediação. E Jesus, ao se encarnar, se tornar homem, ele é a pessoa capaz de transmitir à humanidade os ensejos de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. Mas também, por se tornar homem, é a pessoa mais capaz de transmitir a Deus as dificuldades humanas, né? Aquilo que João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, andou conosco. Então, a Bíblia está cheia. Apocalipse, por exemplo, vai falar que todas as tribos, todas as nações estarão diante do Cordeiro, adorando. Então, precisamos olhar para as Escrituras, de fato, e instruir, conversar, ouvir o outro. Canal de comunicação e diálogo, né? Sem isso é impossível. De fato. Como é para você, Michele, como mulher? A gente sabe que as igrejas, muitos dos trabalhos ministeriais estão à frente mulheres. Muitas dessas mulheres, elas têm as suas famílias, seus filhos, né? E a questão da mulher negra, preta, como que você observa nesses trabalhos, né? Dentro desse espaço que muitas vezes é um espaço, a maioria é um espaço muito masculino, né? Então, como que é isso para você? Eu, particularmente, não conheço muitas mulheres negras na liderança, pastoras. Não me vem nenhuma à mente agora das que eu conheço, né? E talvez por essas questões também, né? A mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, todas essas questões, né, que acontecem. Mas eu queria pegar um gancho também, Denise, se você me permite. Claro. Sobre, acho que quando a gente fala uma palavra, cada pessoa tem uma percepção diferente e um significado daquilo. Então, quando a gente fala racismo, né? Às vezes, para uma pessoa, ela vai entender o racismo como xingar uma pessoa preta, seja mulher ou homem, agredir essa pessoa, né? E não é só isso, né? Existe uma coisa mais velada. Hoje, a gente avançou muito, né? E eu achei muito interessante o que o Pedro falou também, né? Que houve um processo de conscientização. Então, hoje a gente tem leis com relação a isso. Isso é excelente, a gente avançou. Mas não significa que a gente está 100%. Sim. Né? Então, quando a gente... É legal ver a fala dos alunos, né? No sentido de, na igreja eu não vejo isso, e que ótimo, porque nós somos cristãos, né? Então, assim... O César falou da questão do pentecostalismo também, dessa aceitação de liderança, tanto homens quanto mulheres. Isso é ótimo, né? Mas também existe a questão do outro lado, né? E eu fiquei pensando assim, por que será que a gente tem uma dificuldade de falar sobre esse tema em algumas igrejas, né? Por que esse tema não é tão falado? Será que é porque, às vezes, a gente tem uma ideia de espiritualização, uma separação do que é espiritual e do que não é, né? Porque falar sobre isso é uma questão espiritual também, porque é uma questão da vida, né? Então, me vem essas questões, seja homem, seja com mulher, né? Mas a gente pensar sobre essa questão de forma mais abrangente. Eu acho que o primeiro passo, então, seria derrubar essas barreiras da comunicação, né? No sentido de que pertencemos a esse lugar, fazemos parte, independente de etnia, cultura, raça, gênero, né? E isso é uma coisa que também me preocupa, né? Como professora, como mulher, como mãe, né? E como cidadã, né? Olhar para uma sociedade onde nós temos um papel cristão ali e não ser um papel
discriminatório, excludente, né? Mas que possamos estar a todo momento nesse processo de educativo com as nossas ações. Eu acho que isso, para algumas igrejas, isso é muito difícil também entender, né? Como que nós podemos ter ações educativas no nosso cotidiano? Não é só simplesmente um estudo, né? Mas o dia a dia, né? E olhando, escutando esses alunos, os nossos alunos falando, né? O que eles percebem, o que eles sentem, é muito difícil ainda para a igreja, ou talvez isso faça parte também, posso talvez pensar que isso possa fazer parte da nossa cultura, a gente não falar dos nossos sentimentos em relação a essas questões que nos deixam desconfortáveis, né? Eu não falo sobre isso. Eu não comento sobre isso. Mas eu sou mulher, eu não posso, né? Eu sou preto, mas eu não posso isso. Então, o sentimento, eu acredito que seja algo que a gente precisa também trazer à luz e naturalizar um pouco mais. Por quê? Porque isso somos pessoas. E o reino de Deus, ele é feito de pessoas. Aliás, o reino de Deus, ele vai se caracterizar pela presença, né, de pessoas ali. O cristianismo são pessoas ali lidando no seu dia a dia, convivendo com a sua fé, com a sua crença no seu dia a dia. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem de considerações finais sobre essa missão de Deus, sabe? A missão de Deus. Embora isso tenha aparecido muito agora na fala do Pedro, mas algo que traga para o nosso momento atual, sabe? Hoje, como missão de Deus. Como? Que caminho é possível para isso? O diálogo a gente já viu que é uma porta de entrada. Ele precisa ser uma barreira superada. A gente precisa conversar sobre esse assunto, né? E aí? E o depois, né? Como é que é ser missão de Deus nesse processo de quebrar essas barreiras, abrir esse diálogo e acolher a todos, independente de gênero, raça, etnia? Queria escutá-los. São pessoas, mas que nas suas comunidades são atravessadas por todas as tensões sociais. Sim. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso em primeiro lugar. E que sentimento você tem uma noção aí, né? que a igreja é um grupinho de gente, que a sociedade está cá, a igreja está aqui, a gente não consegue perceber a necessidade de conversar sobre isso. Mas quando a gente entende que as nossas comunidades, onde quer que estejam, estão atravessadas por todas as tensões que a gente vive no contexto, a gente cria uma sensibilidade, porque nem tudo a gente resolve apenas no contexto da comunidade. Sim. Eu vou voltar apenas no exemplo da questão do estudo, muitas vezes como um caminho para se tornar uma liderança. Às vezes, historicamente, as pessoas negras tiveram menos acesso à educação no Brasil do que... Isso estatisticamente. Isso é comprovado. Então, às vezes, não é que a igreja lá vai falar assim, o negro aqui não é líder. Sim. Mas é que é toda uma questão social historicamente construída que dificulta a chegada dessa pessoa lá. E quando ela chega, às vezes, o esforço que ela precisa empreender para chegar lá é muito maior. Né? E, às vezes, isso não é percebido. Agora, quando a gente percebe isso, enquanto comunidade, enquanto igreja, a gente pode atuar nessas situações contextuais, sociais, e se preocupar em produzir ou construir estruturas que atuem de forma assertiva para que algumas limitações que foram impostas possam ser trabalhadas e para que esses caminhos possam ser abertos com mais facilidade. Sejam encurtados, né? Isso. Então, eu acho que essa conscientização de que a igreja é permeada pelas tensões do seu contexto de forma honesta, para mim, acho que é um dos caminhos necessários para a igreja pensar o que eu posso fazer aqui nesse meu contexto, enquanto igreja de Jesus, para quebrar cadeias de opressão em relação a pessoas,
cadeias históricas, cadeias de preconceito e etc. Se Jesus veio para quebrar as cadeias que Vamos oprimem, então vamos trabalhar. Só que a gente precisa reconhecer que cadeias são essas. Isso, na missão de Deus. Isso. Né? Às vezes não é só uma oração, né? Não. Ou e nem falando. É um exercício de conscientização, de visualização, de colocar um óculos diferente para conseguir de posicionamento, discernir aquilo que está acontecendo e se posicionar de forma diferente naquele contexto. Ótimo. Denise, algo que eu pensei também que você citou das mulheres, né? Talvez a gente observar a nossa igreja, então assim, existe uma mulher negra, que está lá, uma mãe solo, por exemplo, né? Ela teve a possibilidade de escolaridade, em qual local essa mulher trabalha, né? Como que eu posso ajudar de forma prática? Eu posso ajudar com leite, com uma fralda. Então a gente não pensar só na teoria, mas de forma prática, observar que às vezes são coisas que passam despercebidas, né? Então a gente ter essa questão mais ativa também. Então, missão de Deus é mão na massa também, né? Isso é muito importante. Pedro? É interessante, o Tim Keller ele tem um livro muito bom, Igreja Centrada, né? Sim. Ele vai trabalhar exatamente a ideia da igreja conseguir dialogar com o seu contexto, né? E ele defende a ideia que muitas das vezes o problema da igreja é que ela está respondendo questões que as pessoas não estão a fazer. E quando isso acontece, então nós não vamos ter o êxito que se pretende. Nós precisamos perguntar quais são as questões que as pessoas estão fazendo, o que é que está a acontecer. E olhar para as escrituras, olhar para a fé e procurar responder essas questões do nosso próprio contexto. Então, não podemos ser uma igreja que está inserida num contexto, mas não consegue dialogar com o seu contexto. Então, esse negócio racial é algo que está presente no nosso dia a dia, é uma realidade, infelizmente, e o que nós precisamos fazer é, de fato, isso. Admitir que isso existe, começar a dialogar, conversar, escutar o outro e, a partir das escrituras, encontrarmos caminhos, né? Caminhos. E, conforme o pastor César disse, que as comunidades são diversas, né? Pode ser que o caminho que eu encontrei aqui, a forma que eu encontrei aqui, não seja necessariamente aplicável para o seu contexto. Por exemplo, pode existir contexto que debates, reflexões a respeito, roda de escuta, por exemplo, sejam pertinentes, estudos bíblicos, teológicos sejam pertinentes, mas pode acontecer outros contextos, outras comunidades que esse meio não será o mais... Talvez o meio social seja mais aplicável. Agora, naquele campo. Teologicamente, a nível das escolas teológicas, há um grande crescimento nisso. Há uma boa produção acadêmica a ser feita com base nesse tema. Mas essa produção, essa discussão não pode ficar na academia. Nós temos que trazer para a igreja. Sim. Temos que trazer para a igreja. Facilitar. E aí, só indicando para quem fala assim, por onde começar? Tem muita literatura boa, tem referência no Brasil. E eu já quero deixar uma indicação aqui do livro do Marco David Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil. Porque os negros fazem opção pelo pentecostalismo, né? Muito bom. E a pergunta é muito interessante a abordagem, porque a gente imagina que religiões afro têm a maior quantidade de negros, né? Ele vai mostrar que no pentecostalismo no Brasil a gente encontra esse maior número, e ele faz um trabalho sociológico muito interessante, propondo algumas razões pelas quais os negros fazem opção pelo pentecostalismo. Então, se você quer aí se orientar, fica uma dica aí de leitura por onde começar. Já é um bom começo, Isso. excelente começo. Inclusive, a gente tem uma live com o Marco Davi aqui na FTCA. Oh, interessante. Professor, mostra aí o livro, né? Isso, é muito importante. Não sei se dá para enxergar bem a capa, mas essa aí é a capa. Primeiro publicado passo. pela Ultimato. Que Denise, bom. eu posso indicar um livro também? Também? A gente tem um aluno que foi laureado aqui na faculdade e o nome dele é Léo Maltrapilho, ele tem um livro que chama Teologia de Favela. Então, é muito interessante também para quem se interessa por esse tema. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui, né? E eu agradeço
Agradeço a gente poder ter aberto esse momento, né, de diálogo, de conversa. Isso é muito bom também para todos nós. E fica aí essa mensagem, né, de que a missão de Deus, né, ela é também encurtar caminhos para realizar sonhos, ações de pessoas que desejam, como o professor César colocou, né? Vamos reconhecer isso e vamos facilitar isso. Trouxe dicas de leitura, porque é assim, vamos dizer, é o primeiro passo, né? A gente se informar e buscar entender um pouco mais sobre o assunto, né? É mão na massa também, ou seja, é olhar para o outro, para o meu irmão, acolher, cuidar, né? A Michele traz uma questão muito importante das mães solos, as mães solo dentro das igrejas, muitas mulheres que têm os seus filhos, têm suas famílias, e têm se colocado à disposição também de ajudar ali nos ministérios, mulheres negras, muitas vezes, que sustentam suas casas. É muito importante a gente ter esse pensamento. E o que o Pedro traz, né, desse diálogo necessário com a teologia, e cita o Tim Keller, né, em relação ao contexto. Você olhar para esse contexto e considerar e que nenhum contexto é igual ao outro, não é a gente sair comparando igrejas, espaços, mas reconhecer no meu contexto, né? Como eu posso fazer a missão de Deus nesse espaço de forma honesta, tranquila, né? E trazendo para as pessoas aquilo que Jesus fez com a gente, né? Nos acolheu na nossa condição, nas nossas limitações, né? Nas nossas fraquezas, e que vem nos fortalecendo dia a dia. E que tenhamos outras oportunidades de discutir outros assuntos, outras temáticas. Muito obrigada por você ter participado conosco desse momento.